Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como maravilhoso essa passagem da Bíblia que fala que Jesus é a luz para o meu caminho. Deus, Ele é maravilhoso e eu glorifico a Deus porque Ele tem guiado nossos passos, Ele tem guiado as nossas vidas. Hoje eu estou andando aqui pelas ruas da cidade onde eu moro e eu queria mostrar um pouquinho para vocês da estrutura das casas. São casas novas misturadas com casas mais velhas. Você pode ver um pouquinho no fundo assim, ó. Queria mostrar aqui pra você. Ó, algumas casas são assim, ó. E são normais, tá? É bem normal você encontrar casas assim, mais velhas aqui na sul do Japão. E a ruinha aqui por onde eu tô passando é uma ruinha, ó. Na verdade, ela não passa carro. Ela ou é de pé ou é de bicicleta. E nessa série de vídeos aqui que eu tô fazendo para vocês, o porquê Japão, o porquê fazer missão no Japão. Nós já citamos, né, que o Japão tem um índice de suicídio muito grande. E que japonês, eles têm uma personalidade bem forte e são firmes naquilo que eles acreditam, né? Então é difícil você falar para uma pessoa de um só Deus, onde eles acreditam em milhares deles, onde eles acreditam, né? O número de cristianismo aqui no Japão é muito pequeno, muito, menos de 1%. E olha aqui, vocês podem ver mais umas casas, ó, a qual eu tô passando. Ó, tem uma casa aqui atrás de mim, essa aqui, ó, uma casa bem antiga, tá? E o número de cristianismo aqui é muito pequeno, né, muito baixo, né, perto de outros países. Aqui a religião predominante é o shintoísmo. Shinto significado de Shinto é caminho dos deuses, porque verdadeiramente eles seguem também vários deuses. E depois do shintoísmo veio o budismo e essas são as religiões que predominam aqui. E estar aqui, pregar o evangelho nesta nação, significa você ter que quebrar um pouco daquilo que eles acreditam, né, daquilo que eles realmente têm como tirar, né, a visão deles, daquilo que eles acham que é correto, né? Japonês é um povo muito determinado, como eu falei para vocês, é um povo muito decidido naquilo que eles fazem. E eu fico imaginando esse povo adorando a Jesus. A adoração deles, eles são muito fiéis em tudo que eles fazem, né? Na sua grande maioria, né? Os japoneses são muito fiéis naquilo que eles fazem, naquilo que eles acreditam. Aqui eu vejo por diversas vezes essas procissões que eles saem para as ruas. Eles saem para as ruas carregando estátuas pesadas dos seus deuses, crianças vestidas a caráter, crianças carregando essas estátuas também. Porque os japoneses, eles são muito fervorosos e fiéis naquilo que eles fazem. Tudo que eles fazem, eles gostam de fazer com dedicação. E olhando por esse lado, né, tão pequeno, né, do cristianismo aqui no Japão, muitos japoneses nem sabem quem é Jesus, né? É até estranho de se falar, porque o Japão é um país que não é proibido aqui o evangelho, porém ainda o número de pessoas que conhecem a Jesus, japoneses que conhecem a Jesus, é muito pequeno. Eles nem sabem, não conhecem a história, né, de um Deus que se fez carne
e que se entregou na cruz do Calvário, derramou o seu sangue pelas nossas vidas, para que hoje nós tivéssemos vida e tivéssemos salvação. Eles não conhecem a esse Jesus maravilhoso que nós conhecemos. E sendo um povo, falo aqui, tão compromissado com aquilo que eles acreditam, eu vejo que já o Japão, os japoneses, podem e vão, em nome de Jesus, ser um instrumento muito usado na mão de Deus. Eu tenho um japonês que vira e mexe, ele bate na porta da minha casa. Ele é testemunha de Jeová. E ele fala comigo em português. E eu perguntei por que ele aprendeu português. Ele falou, eu aprendi o português para falar de Jesus para os brasileiros que moram aqui. Então, japonês é um povo bem dedicado àquilo que eles fazem, né? Eles gostam de compromisso, eles têm muito respeito por aquilo que eles acreditam, por aquilo que eles adoram. No entanto, esses dias eu estava fazendo um passeio de bicicleta com os meus filhos e uns 2 quarteirões na frente da minha casa eu vi que estava tendo um velório. E quando você passa na frente de um velório, você tem que se curvar, mostrar que você, assim, tá respeitando e fazer silêncio. Você não fala alto na frente de um velório, né? Você não... então é um respeito. Eles têm as roupas corretas de vestirem pro dia de velório. Na verdade, a cor da gravata, né? Aqui só se usa gravata preta para velório e só se usa gravata branca para casamento, né? Então, assim, algumas curiosidades do Japão também vou estar passando aqui para vocês. E então eu vejo que como o Japão é compromissado, muito compromissado com as coisas, eu acredito que se eles conhecerem a esse Deus que também é compromissado com as nossas vidas, eles vão fazer a diferença no mundo. Para japonês aqui, falando de compromisso, vamos mudando aqui só um pouquinho, ó. Olha, uma casa bem simples aqui no meio. Ó, uma outra casa aqui também, ó. As ruínas que eu estou andando aqui, ó, já andei algumas ruínas. São ruínas pequenas. E aí algumas curiosidades falando aqui do Japão, que se você marcar um compromisso com ele, se você marcou para 7 horas, 7 horas não é 7:1, não é 7:2, 7 horas é 7 horas. Então, 7 horas não é faltando 2 minutos para 7, nem 7:2, né? Eles têm um compromisso e eles zelam por isso, né, de compromisso, de responsabilidade, não só de horários, como de tudo, como eu falei para vocês. E uma outra coisa aqui do Japão é que na cultura deles, né, na crença deles, eles acreditam que quando uma pessoa morre, por alguns anos elas voltam para casa. E na data que essa pessoa morreu, eles preparam a mesa, colocam na mesa tudo aquilo que ela gostava de comer, de beber, né, oferecendo, né, para ela. E esse morto tem um feriado aqui, que é o feriado dos mortos também, e eles falam que esse morto volta para casa e fica alguns dias com eles em casa. Então eles conversam com os mortos, eles conversam com essa pessoa para depois ela voltar para onde elas estavam. E isso é algumas crenças, né, que eles servem, que eles seguem rigorosamente. Geralmente, se a pessoa sofreu algum acidente, foi atropelado, alguma coisa assim, bateu um carro e morreu, eles vão lá onde elas morreram. E, por exemplo, aqui perto da minha casa, uma criança foi atropelada, já faz uns 3 anos atrás, mais ou menos. Então, todo ano a gente vê lá na data que aconteceu isso, a gente vê que eles colocam lá Coca-Cola, eles colocam doce, eles colocam pão, alguma coisa
que a criança gostava. Eles acreditam que essa criança vem e recebe isso, né? Então, eles mantêm isso. Então, tudo que é tradição, tudo que é da cultura deles, tudo que é da crença deles, eles costumam levar sabe, ao pé da letra, eles costumam cumprir. Então, eu acredito, né, que o Japão será um grande instrumento nas mãos de Deus para todas as nações. Mas para isso, nós precisamos fazer com que o amor de Deus seja propagado neste país, em nome de Jesus, tá bom? Então, esse é mais um motivo do porquê o Japão, né? Porque o Japão, ele é compromissado, ele é fervoroso naquilo que ele acredita, e eu creio que Deus tem grandes coisas para essa nação, para este povo, tá bom? Não vou estender muito o vídeo para que ele não fique muito longo. Mas se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né? Se você quiser comentar, pode comentar aí ou manda para mim a pergunta, que na medida do possível eu tento responder, tá bom? Não vou saber tudo, mas o que eu souber eu compartilho com vocês, tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus.